Oi, gente, tudo bom? Muitas pessoas me perguntam, Jéssica, qual é o passo a passo de uma avaliação? E eu vou dar uma dica mais geral. Eu já falei disso em postagem, já deixei meio que uma receitinha de bolo em relação a isso, com passo a passo, como eu costumo fazer, como eu faria se eu fosse no lugar de vocês também. Mas eu acho que uma postagem foi insuficiente. Tem muitas pessoas com dúvidas ainda, porque quando eu abro a caixinha de perguntas, muitas pessoas fazem essa mesma pergunta: o passo a passo da avaliação, como fazer. Enfim, apesar que eu tenho um curso sobre isso, eu tenho vários cursos sobre isso, inclusive. Tem um de avaliação psicopedagógica e tem um teste de rastreio de TEA e TDAH, que são mais focados realmente nos testes para autismo e TDAH, e ele é multidisciplinar, certo? Mas vamos lá. O primeiro passo, né? Eu vejo muito, muito mesmo nas primeiras sessões, na primeira consulta, que é que todo mundo faz. Todo mundo mesmo, assim, é um ou outro que não faz isso, mas a maioria coloca uma coisa chamada anamnese. Eu não gosto muito disso, assim, eu faço isso demais no meu início de carreira, assim, quando eu comecei a atender, eu já chegava, oi, boa tarde, anamnese. Era assim, o pai olhava sem entender, né? Alguns pais já entendiam e diziam, não acredito que eu vou novamente falar tudo isso. E é bem cansativo, né? Um belo dia eu atendi uma mãe que ela tinha passado por quase todos os personagens da cidade onde eu resido. E simplesmente ela pegou e disse: Jéssica, eu não aguento mais responder essas perguntas. É mais fácil eu digitar e eu trazer pra você na próxima consulta do que eu responder novamente. E aí eu levei um tapa na cara, porque eu tava acostumada com anamnese. Né? A gente aprende isso na faculdade. Na faculdade, eu oriento muita gente de fazer ou no início do processo terapêutico ou no final, certo? Existe sim um fundamento científico para isso, mas eu não vou falar agora, porque senão vai ficar uma aula e vai ficar gigante e vou estender muito. E eu quero que seja mais direto, certo? Então, a primeira dica para você não levar-se fora, que eu levei, é: primeira consulta, entenda quem é a família, de onde eles vieram, o que eles querem, o que você pode fazer. Escute e anote tudo. O ser humano, minha gente, ele só quer uma coisa: ser escutado. A gente só precisa disso, a gente precisa de atenção. E eu noto que muitas vezes as famílias, elas chegam, os cuidadores, enfim, eles chegam nos consultórios, e não só nos consultórios, nas próprias escolas também, na sala de atendimento educacional, enfim, eles chegam muito angustiados, né? Aquela dúvida, é ou não é autismo, ou então, o que está acontecendo, que meu filho está assim, está com essa alteração do comportamento, meu filho não aprende também. Então acontece demais isso. É muita angústia. Às vezes são histórias de vidas bem sofridas. Então não é todo mundo que nasceu em berço de ouro. Ou não é todo mundo que nasceu em berço de ouro e tem insanidade mental. Existem sim muitos problemas. Dos mais variados tipos em famílias que têm sim boas condições financeiras. Então não acredite que a família tem boas condições, aquilo ali é pré-requisito para o sucesso da vida, e não é, certo? Então, escuta essa família, escuta o que eles tinham a dizer, observe a criança ou observe o sujeito, olhe o máximo que você puder, independente de teste, vá com sua visão realmente sem julgamento, sua visão pura. Porque o que acontece quando a gente se depara com teste? Eu vou já falar isso. Mas a gente fica com a visão muito direcionada. É muito bom utilizar teste. Eu aconselho a maioria dos profissionais. Não é porque eu dou curso sobre isso, mas eu também dou curso sobre muitos outros temas. Mas eu digo porque a gente tem realmente um instrumento de grande grau de confiabilidade, certo? Então, são instrumentos que eles vieram de fato direcionados para aquilo ali. Mas, antes de você aplicar o teste, você tem que ter um raciocínio clínico. Porque senão você vai aplicar o teste e vai continuar muito perdido. E com muitas dúvidas. E até mais. Principalmente quando o resultado do teste é diferente do que você pensa. Então, você tem um nó na cabeça. Portanto, um conselho que eu dou a vocês: primeira consulta, mesmo que você aplique a anamnese, separe um tempinho para anamnese, mas converse com essa família. Primeiro conversa, entenda o que eles querem, o que você pode ajudar, entenda a história de vida deles, a demanda, e depois que você vai aplicar a anamnese, certo? Passada essa primeira etapa de conhecer demanda, de analisar a demanda, vem a segunda etapa: o momento com o sujeito. Nunca vá logo aplicando o teste. Não, primeiro cria um vínculo com esse sujeito, descobre o que ele gosta,
um pouco da história de vida dele, na perspectiva dele. Ah, é criança, não fala ainda, mas desenha, mas brinca de alguma forma. Não tem ainda habilidade de brincar funcional, mas alguma coisa esse sujeito faz. Então, tenta realmente se aproximar desse sujeito, criar um vínculo com ele, certo? Quem estuda a aba, eu diria que começa a perceber os reforçadores, certo? Quem não estuda a aba, ou quem não quer seguir por esse caminho do aba mesmo, só fala uma coisa, observa, certo? Observa, faz uma interação. Jéssica, posso usar a Elka? Pode. Ah, eu não quero usar a Elka, quero só brincar com a criança. Pode também. Posso usar um brinquedo? Pode. Você pode fazer o que você quiser, desde que o objetivo principal seja a interação com esse sujeito, certo? Criar um vínculo com esse sujeito. Passado toda essa etapa, aí você já tem algumas informações. O fulano tem tantos anos de idade, ele veio pra cá porque o pai tá com dúvida se ele tem ou não autismo, se ele tem TDAH, ou então tá com dificuldade em leitura e escrita. Pronto, já sei porque ele veio até mim. Porque ninguém procura um profissional sem motivo, né? Convenhamos. Se foi até você, é porque tem algum motivo. Então, já sabe a demanda. Partindo da demanda, você vai escolher todos os instrumentos avaliativos de acordo com a idade. Não vai pegar um instrumento de um adulto e aplicar na criança. Não vai pegar um instrumento de um bebê e aplicar no adulto. Não vai. Tem que pegar de acordo com a idade. Existem inúmeros. Eu não vou indicar nenhum teste aqui ou nenhum instrumento aqui, porque realmente eu passaria o ano todo falando e não acabaria esse vídeo jamais. Então, por mais que, por exemplo, eu tenho um curso, né, como falei, que tem vários testes. Mas, por incrível que pareça, ainda tem testes que não estão naquele curso. Porque a ciência está aí avançando a cada dia. Então, com toda certeza, daqui a 1 ano, 2, 5 anos, terão novos testes. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, o que eu estou dizendo a vocês procura o teste, não que seja o melhor, o mais caro, que não tem no Brasil. Não, procura o teste que se encaixe na sua demanda. Porque não adianta nada, por exemplo, procurar um teste que é para avaliar comportamento, se sua demanda principal é dificuldade de leitura e escrita, certo? O que é que tem a ver, sabe? Aí eu vou aplicar um VB-MAP numa criança que está com dificuldade de leitura e escrita. Não vai por esse caminho, certo? Então, se você tem uma criança com dificuldade em leitura e escrita, você tem que aplicar PROLECT, TCLPP, e tem muitos outros, TDE é um exemplo também, e tem vários outros testes e atividades que vocês podem aplicar, não só testes, vocês podem utilizar atividades e outros recursos terapêuticos para avaliar. Por isso que o nome é raciocínio clínico. O que é raciocínio clínico? Você estruturou a sua avaliação, você não vai utilizar teste como tá lá, vou pegar o teste, vou avaliar e tá tudo certo, acaba a avaliação, vou pegar meu dinheiro e tchau. Não é assim, você vai construir um raciocínio clínico. Até porque os testes, eles se dividem em nível 1 e nível 2. Não sei o que é isso, Jéssica. Nível 1, geralmente, são os questionários, as entrevistas. E o nível 2, de fato, são aqueles mais complexos, mais caros também, porque são as baterias, né? São os mais famosinhos, são os mais falados da mídia, são os mais caros realmente, são os padrões internacionais, são os top. Que são o quê? A dos dois, o PEP, tem muitos outros mesmo, o Bailey também. Então, o que mais tem é bateria, certo? Tem vários. Esses que eu citei, tem muitos outros que eu não citei. Tem muitos que vocês possam imaginar mesmo. Passando isso, selecione o teste. Selecione o teste de acordo com a idade e a demanda. Você vai aplicar. Logicamente, tem que seguir todas as diretrizes do teste. Se o teste pede a presença dos pais, eles têm que estar lá. Se, no caso, o teste pedir, vocês têm que orientar esses pais, porque eles podem interferir no resultado do teste. Se não, você aplica só de acordo com o sujeito. Subdivide o teste, porque senão vai cansar aquele sujeito. Muitas vezes o tempo de sessão não é suficiente. Terminei de aplicar, tchau, fulaninho, ele vai para casa. O que você vai fazer? Descansar? Não, você vai fazer a métrica do teste, você vai calcular esse teste, você vai fazer a análise qualitativa, porque também não adianta mandar
um relatório cheio de gráfico para a família, para professor, para método, que eles não vão entender. Eles não têm obrigação alguma de entender. Ninguém tem obrigação. Relatório bom é aquele relatório que qualquer pessoa pega e entende o que está ali. Então, já aconteceu muito de eu ver, por exemplo, uma vez eu deparei com um relatório que a profissional tinha aplicado, se eu não me engano, foi o PEP. E ela mandou apenas as folhas de aplicação, sem falar nada do que aconteceu, sem explicar absolutamente nada. Ninguém entendeu, sabe? Então, realmente, você precisa nortear. Terminou de aplicar o teste, fez a análise qualitativa, já sabe o resultado daquele teste, o que é que ele indica, que geralmente alguns testes eles trazem números como resultados, e esses números podem indicar alterações de fato no desenvolvimento, e outros vão fazer uma análise muito mais qualitativa, certo? Que é o quê? Eles trabalham com os déficits do desenvolvimento. Então, o que significa isso? Ele, por exemplo, mostra em qual área do desenvolvimento aquela criança, aquele sujeito tem uma dificuldade. Então, se aquilo ali é uma sintomatologia ou não, para algum transtorno, para alguma patologia, certo? Da saúde mental também. Então, entendam isso. Que nem sempre ele vai trazer um número obrigatoriamente. Tem muito teste que ele não traz obrigatoriamente um número. Ele é muito mais de indicador de sintomatologia, ele é muito mais de indicador em relação ao próprio desenvolvimento, os aspectos cognitivos, as habilidades do próprio desenvolvimento de modo geral. Então, entendam isso, certo? Nem tudo é número, ok? Não se desespere se vocês não acharem o número dentro do teste. Pode ter, sim, uma análise qualitativa. Terminei de aplicar, já sei o resultado, o que é que eu vou fazer? Se você está com tempo, já começa a preparar o relatório. Se não tá, você vai separar o material desse sujeito e deixar arquivado, certo? Você tem mais uma outra possibilidade. Finalizar o relatório, logo a aplicação do teste ou dar continuidade ao seu raciocínio clínico. Depende muito do número de sessões que vocês fecharam com a família. Tem profissional que fecha 4 sessões, tem profissional que fecha 12. Então, se você fechou 12, você tem muito mais aspectos para avaliar e muitos mais instrumentos para avaliar, certo? Mas se você fechou 4, a gente sabe que será uma avaliação bem menor. Então, nesses casos, por exemplo, de 4 sessões, vocês vão utilizar realmente os testes mesmo para direcionar, certo? Após isso, mas no caso, se você fechou de mais sessões, vocês vão retornar e aplicar várias outras ferramentas de avaliação, que vocês podem utilizar as ferramentas mesmo da área de vocês. Eu sempre oriento que acontece o quê? Os profissionais, eles perdem a essência de formação deles. O que eu tô querendo dizer é o quê? Eu sou fonoaudióloga. Não, gente, eu não sou, mas vou dar um exemplo. Tem uma fonoaudióloga, ou então tem uma neuropsicóloga, ou tem uma pedagoga, uma psicopedagoga, enfim, tem um profissional. Ele fica muito preso naquele teste e ele esquece que na área dele existe inúmeros instrumentos tão ricos quanto que ele pode utilizar. Então, traga elementos da sua área. Existem testes na área de fonoaudiologia que só o fonoaudiólogo pode aplicar, que eu, como psicopedagoga, eu não posso aplicar, certo? Então, traga elementos também na sua área para valorizar a sua categoria e também para valorizar a sua área. Porque esses testes, tem testes que eu acabei de citar, que qualquer profissional pode aplicar, até o médico pode aplicar. Então, você é facilmente descartável. Mas os testes da sua área, só você pode aplicar. Então, esse é o seu diferencial, certo? Então, se você tem mais tempo de sessão, dá continuidade a esse raciocínio clínico, voltando justamente para a sua área. Após aplicar tudo isso, e sempre avaliando o sujeito, certo? Vai aplicando o teste, avalia o sujeito, vai avaliando algum avanço que ele vai ter nesse mesmo período, porque os testes, por incrível que pareça, além de serem instrumentos de avaliação, eles também são estímulos. Então, tem as baterias, por exemplo, as atividades das baterias, elas mesmas estimulam algumas atividades. Logicamente, feito em uma sequência, repetitivamente, seguindo o plano interventivo, somatizado a outros fatores também, isso muda bastante, certo? Após isso, passar toda essa etapa, vocês vão analisar todas as informações que vocês têm e, finalmente, construir a peça de relatório de vocês, de laudo evolutivo, como vocês quiserem chamar, certo? E aí vocês vão construir com base em todas as informações. Demanda, história de família,
os testes que vocês utilizaram, os instrumentos que vocês utilizaram. Gente, dica super, hiper, mega, ultra importante. Vai falar do teste relatório? Vai. Não coloca só o nome, não. Explica o que ele é, a história dele, para que ele serve, qual a importância dele. Também não precisa fazer uma monografia sobre o teste. Mas fala em um parágrafo, pelo menos, resumidamente, a importância dele, certo? Passando isso, falou sobre os testes, vocês vão falar do desempenho do sujeito. Porque não adianta nada estar falando só de teste se você não está fazendo o principal, o desempenho do sujeito. Qual foi o resultado de tudo isso? Que desempenho o sujeito teve? Ele teve dificuldade na linguagem, alteração no comportamento, as habilidades dele, como estão? As habilidades sociais dele. Então, vocês têm que falar tudo isso. Como foi o vínculo terapêutico? Como foi a relação com a família estimulou em casa, não estimulou? Então, vocês têm que falar tudo isso em relatório, certo? Outra coisa, relatório de casa para os pais é diferente de relatório para a escola. Porque às vezes a família passa informações para a gente que eles não querem que a sociedade, de modo geral, fique sabendo, certo? Então, vocês têm que ter cuidado com essas informações. Mesmo que vocês façam 2 relatórios separados, um para a escola e um para a família ou para a equipe médica, enfim, para os profissionais. Mas cuidado com essas informações. Porque já aconteceu de eu presenciar relatório que tinha lá descrito conflito familiar entre os casais. Imagina o pai e a mãe lendo isso, né? O desconforto que isso é. Isso não é legal. A gente tá como nossa profissão para acolher, certo? E não para gerar mais situações conflitantes, ok? Passando tudo isso, construir a peça do relatório, você vai encaminhar para esses profissionais. E aí, como é que faz, né? Existem diversas formas. Por exemplo, você percebeu que aquela criança tem uma hipótese diagnóstica de autismo. Aplica um A dos dois, sai um scorezinho que indica autismo. Eu vou dar para a mãe para ela surtar e automaticamente já achar que é autismo, porque o médico ainda não fechou o diagnóstico, né? E a partir daí ficar angustiada e não, você não vai fazer isso. Você vai entregar um relatório para a mãe específico com informações. Por exemplo, em relação ao score, você não vai dar o resultado final. Você vai colocar indicador de risco para autismo, certo? É essa a linguagem que você vai utilizar. Não coloca lá, fulano tem autismo. Não faz isso, certo? Nem os médicos fazem isso. Eles colocam CID. A maioria dos médicos, eles utilizam a CID. Eles mesmos não colocam exatamente o que aquele paciente tem, ok? Tem que ter uma ética e tem que ter um respeito além. Estou dizendo que vocês estão faltando com respeito, mas às vezes a gente acaba deixando detalhes passar pra gente, que a gente tá envolvido, esses detalhes passam. Mas as pessoas percebem, elas leem o relatório inteiro, página por página, até o rodapé elas leem. Entendam isso, elas vão ler exatamente tudo, principalmente quando elas estão angustiadas. Elas vão se apegar àquele relatório como se fosse assim, o destino final, certo? E outra coisa, manda separar no relatório para cada profissional. Porque vamos supor, o relatório para o médico vai com score. O relatório para a escola não vai com, por exemplo, informações pessoais da família. E o relatório da família vai com orientação de estimulação. Então, você vai adaptando essa peça do relatório para cada contexto, certo? Então, entendam isso, tenham essa flexibilidade. E por fim, minha gente, a dica de ouro, que ninguém nunca me ensinou isso, mas eu aprendi quebrando minha cara e eu vou ensinar para vocês, e isso eu ensino nos meus cursos. Mas, como eu vou ser boazinha, eu vou passar essa dica para vocês. As pessoas precisam descobrir por que você é importante. Quer uma dica? Anexa teu plano de intervenção. Se é uma criança que vai precisar de intervenção, simples. Anexa o plano de intervenção, certo? Para você mostrar a continuidade do seu trabalho, porque o seu trabalho é tão importante. Como fazer? Aí você só descobre nos meus cursos, tá, gente? Mas eu já dei muita dica. E eu acredito que esse vídeo vai fazer você realmente fazer um bom relatório, uma boa avaliação, todo o processo diagnóstico, como alguns falam diagnóstico, eu prefiro falar avaliação, mas vai ajudar bastante em relação a isso, certo? Então, sigam as dicas, depois me contem o que aconteceu, se deu certo, se não deu, se tá com dúvida, me chama que a gente vai conversar sobre isso, certo? E beijão, fique bem, até a próxima.